a gente já comentou, os demonstrativos contábeis eles são meios de comunicação entre a empresa e os usuários, né? Então, é um conjunto de demonstrações e que entrega, né, para os usuários a situação econômico-financeiro e de desempenho dessa entidade. Então, nós já comentamos em outras aulas, né, que os demonstrativos contábeis são muito importantes quando a gente fala de informações tanto para acionistas quanto para os próprios funcionários, para que as empresas consigam, né, tomar crédito, por exemplo. Então, é muito importante que a empresa tenha os seus demonstrativos em dia. Os balanços sucessivos, que são os balanços patrimoniais, né, eles são listas que enumeram os bens, os direitos e as obrigações. Então, as organizações elas são definidas pelo método da partida dobrada, que vocês vão aprender, né? A gente vai fazer alguns exercícios também. E ela é feita por período. Então, cada período você vai ter um balanço patrimonial. Normalmente isso acontece por mês, tá? Então, uma vez por mês a empresa coloca ali as informações do seu patrimônio e organiza de forma que ela possa registrar essas informações, tá? Por isso também balanços sucessivos. Vamos lá, deixa eu só. Muito bem. Vamos lá, partidas dobradas, né? É um método das partidas dobradas, ou seja, tudo aquilo que tem um ativo, ele tem que ter um passivo naquele débito, né? Então, todo crédito ele precisa ter um débito. Então, isso é feito através das escriturações contábeis e do método das partidas dobradas, tá? A contabilidade, ela utiliza disso porque ela permite conferência dos lançamentos realizados. Então, ajuda, inclusive, nos processos de auditoria e tudo mais. Tá? Uma informação no balanço patrimonial ela precisa ser completa, livre de erro e precisa ser fidedigna, tá? Porque algumas questões, inclusive de fraudes, né, de balanço, são civilmente punidas, né? Isso está sujeito a ações criminais mesmo. Eu não sei se vocês têm acompanhado aí na mídia muitos casos de empresas que fraudam balanço patrimonial e isso é muito perigoso, tá? Pois bem, o que é a equação básica aí da contabilidade, pessoal? Patrimônio líquido, que é os ativos, que são os meus bens e direitos, e passivo, que são as minhas obrigações. Basicamente, esse é um razonete, tá? Guarda esse nome. O razonete, ele é uma um esqueleto do balanço patrimonial. Então, eu tenho lá em cima um balanço. Do lado esquerdo, eu vou ter sempre o lado do meu ativo. Do lado direito, eu vou ter sempre o lado do passivo. Tá? Precisa existir sempre o balanço entre débito e crédito e precisa, tá? Que esses débitos e créditos eles sejam entre si eles tenham alguma coerência, tá bom? Bom, dentre as principais demonstrações também tem o patrimônio líquido, o balanço patrimonial, receita, despesa, isso tudo a gente vai ver, né? O patrimônio líquido ele é o valor contábil que conta capital social, ativo, passivo, lucro, prejuízo acumulado, fluxo de caixa e etc. Tá? Então, ele é a equação patrimonial de ativo menos o passivo. O DMPL, que é a demonstração das mutações do patrimônio, é um relatório contábil que ele vai identificar quais foram as alterações que ocorreram do patrimônio líquido da empresa durante o período daquele exercício, tá? Que, como eu já comentei, costuma ser mensal. Bom, o balanço patrimonial, ele é tudo aquilo que a empresa dispõe de dinheiro, caixa, máquina, conta a receber, imóveis, etc. E é assim que você vai ver qual é a situação contábil, financeira e econômica da instituição, tá bom? Então, é muito importante que tudo isso seja fidedigno e que seja colocado de uma forma muito clara, né? Para que os investidores e tudo mais, eles tenham acesso a a esses dados e possam tomar decisão, tá? Bom, no final a gente sempre vai ter, né, os elementos, se a empresa está tendo lucro, se a empresa está tendo prejuízo, e isso é muito importante também para a tomada de decisão de sócios e tudo mais. Bom, então vamos lá, pessoal, começando com os conceitos básicos, né? O que é a receita? É toda a entrada de recurso financeiro resultante da venda de bem ou serviço. Ou seja, tudo que a empresa gerar de dinheiro é receita, tá? A produção de recurso
ela precisa ser maior do que a despesa, ou seja, ela precisa ser maior do que o gasto, para que a minha empresa tenha lucro, tá? Então, por exemplo, você pode ter venda de bem, venda de serviço, e com isso angariar dinheiro, né? E isso vai gerar um lucro para a empresa, porque quando eu for fazer o pagamento dos meus débitos, os débitos precisam ser menores, tá? Bom, e a despesa, então, em contrapartida da receita, ela é tudo aquele consumo dos bens, de serviço, é tudo aquilo que eu invisto no meu negócio, é pagamentos, né? Pagamento de funcionário, pagamento de empréstimo, pagamento de investimento, pagamento de bem, maquinário, né? Quando se fala, por exemplo, de indústria, pagamento de imposto, manutenção, material de limpeza, todas essas coisas, né? Então, aqui ele fala que, mesmo que não seja, né, um pagamento à vista, todo tipo de desembolso de recurso, ele é uma despesa, tá bom? Então, mesmo que não seja à vista, mesmo que não seja imediato, ainda que ele seja de longo prazo, ele é uma despesa, tá bom? Então, vamos lá. A diferença entre a receita e a despesa é que vai definir o lucro. Ou seja, quando eu estou gerando dinheiro para minha organização, né, estou angariando receita para minha organização, eu vou fortalecendo a minha receita, o meu dinheiro, o meu caixa, tá? Quando eu começo a pagar os meus bens, pagar os meus funcionários, os meus investimentos, a minha matéria-prima, isso é a minha receita. Sempre, desculpa, isso é a minha despesa. Então, sempre a minha receita precisa ser maior do que a minha despesa. Se a minha receita começa a ser menor do que a minha despesa, consequentemente eu estou tendo prejuízo, tá? Então, o resultado do exercício ele precisa ser incorporado ao patrimônio. Então, enquanto tem lucro ou quando tem prejuízo também, tá bom? É, e aí, isso, pessoal, são os balanços patrimoniais. Quando a gente fala de demonstração do resultado do exercício, a gente está falando sobre tudo aquilo, guarda essa frase, tá? Tudo aquilo que está ligado à atividade fim da minha empresa. Emily, o que isso quer dizer? Não são todos os resultados, não são todas as receitas e custos que vão apresentar num DRE. É tudo aquilo que está ligado à minha atividade fim. Então, ele vai falar que é a comparação das receitas e os custos, tá? O relatório do DRE, ele ajuda o gestor a ter uma visão mais realista, tá? Das decisões a serem tomadas, porque ele não engloba só patrimônio, tá? E as previsões são mais sensatas, ele pode prever se tem viabilidade econômica para determinado investimento, e normalmente é dentro de um período de um ano, tá? Que você constrói uma demonstração do resultado do exercício, uma DRE. A DRE ela tem uma estrutura pré-estabelecida e essa estrutura precisa ser seguida, tá? Pelas normas da contabilidade. Então, a estruturação de um DRE, ela tem que ter receita bruta de venda, receita líquida de venda, lucro bruto, lucro ou prejuízo operacional líquido, para que você consiga descobrir o lucro líquido do exercício. Lá na frente a gente vai fazer uns exercícios para fixar esse conceito, tá? Então, vai colocando, né, receita bruta de vendas, que é o valor de tudo que a empresa faturou durante aquele período. Depois as receitas, né, desconta-se abatimento, devolução de venda, desconto concedido ao cliente e os impostos sobre essas atividades comerciais, tá? Esse valor, pessoal, ele é a receita líquida de venda. Então, você vai subtrair ali o custo total das mercadorias e serviços e o resultado é o lucro bruto, tá? Dentro do lucro bruto, é descontar todas as despesas financeiras e operacionais, gerais, administrativas, né? E você acrescenta outras receitas operacionais que possam acontecer naquele período. E aí você tem o lucro ou o prejuízo operacional líquido, por isso, então, ligado, mais uma vez, à atividade fim da minha empresa. Tá? E aí, a partir desse valor, vai ser acrescentado ou deduzido os resultados operacionais, como despesa, ganho financeiro, né, as participações de acionistas, cotistas, empregados, os debenturistas administradores, as partes beneficiárias como um todo. Tá? E aí, por fim, o resultado final
de uma DRE, ele é correspondente ao lucro líquido do exercício. E aí, só um comentário para vocês. As debêntures, elas são títulos de dívida emitidos por uma empresa com o objetivo de captar recursos financeiros para diversas finalidades. A gente tem debêntures muito particulares, né, como, por exemplo, títulos de crédito rural, cédula rural, né, para quem é do agronegócio. Então, existem vários tipos de debênture, mas só para vocês saberem, são títulos de crédito que são concedidos aí e representados por uma dívida, é uma promessa de dívida, tá? Então, o que é importante saber, pessoal, aqui de DRE e balanço patrimonial? Eles seguem todo um protocolo, eles seguem todo um preceito, a gente vai lá na frente mostrar como que funciona cada um, mas é muito importante ter em mente, né, que tudo isso serve para tomada de decisão, para o operacional, para que eu tenha uma visão, né, da finança desse negócio de uma forma holística, de uma forma geral. Tá bom? Então, é muito importante seguir todos os padrões aí de receita e etc. Então, na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre esses modelos de DRE, um pouquinho das receitas, e aí para vocês entenderem certinho.